Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência, né? Nós estamos no capítulo 2, ainda os encarnados, né? As pessoas e o doutrinador. Nós estamos falando ainda do doutrinador. Desculpa. Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Tá. Bom, Hermínio Miranda aqui nos falava, né, a respeito do doutrinador no contato, então, no diálogo com os necessitados, né, com os revoltados, tal. Então, diz assim, isto nos leva a outro aspecto importante, o status moral do doutrinador. Sua autoridade moral é importante, por certo, mas qual de nós encarnados ainda em lutas homéricas contra imperfeições milenares pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados da sombra? Então, a gente falava que essa autoridade moral ela não vai ser calcada na pretensão de sermos superiores, né? Não será nesse aspecto, né? A gente pode se colocar numa boa condição moral se nós nos mantivermos coerentes entre a nossa fala, a nossa ação, o nosso sentimento, né? A nossa atitude positiva, fervorosa, confiante, né? A moralidade, a moral que nós vamos poder contrapor aí, ou utilizar no momento da conversa com o Espírito, é a moral calcada justamente nas virtudes que a gente vai conquistando, né? Por exemplo, o Espírito pode chegar assim, mas quem é você para falar? Você não é, né? Eu te acompanho, eu vejo o que você faz, eu vejo, né? Quer dizer, você pode falar, mesmo diante dessa situação, você pode falar assim, meu irmão, estou lutando com imensas dificuldades, eu sei dos problemas que eu tenho, mas tenho tido boa vontade por tentar me melhorar, né? Então, aí você lança mão da humildade, lançando mão da humildade, você tem um apoio poderoso na conversa com o Espírito, né? Agora, isso tem que ser baseado realmente na verdade, né? Estou tentando me melhorar, mas eu tenho que estar realmente tentando me melhorar, né? Eu tenho que estar, de fato, procurando a transformação, né, dos meus comportamentos, dos meus sentimentos, né? Então, é aquele conceito que a gente estuda dentro da doutrina espírita, que o melhor espírito é aquele que se esforça por se melhorar. Não é aquele que é perfeito, supostamente, é aquele que se esforça por se melhorar. Então, se nós estamos nesse esforço de melhoria, nós teremos a base moral para poder conversar com eles, né? Porque senão, se nós não temos esse esforço e aí ficamos querendo que os outros mudem, ou que os outros repensem a própria vida, aí isso vai soar como uma baita hipocrisia, né, para esses irmãos, e aí eles realmente não vão dar importância para o que a gente fala. Até porque as palavras que conduzem a energia, né, não conduzirão essa energia, porque a energia que vai junto com as palavras é a energia do que estamos vivendo, é a energia da sinceridade ou não do que estamos falando, né? Quer dizer, a força moral ela depende muito do que nós estamos efetivamente vivendo e não do que estamos falando, né? Mas é o que dá sustentação à nossa fala. Então não tem como trair, não tem como enganar. A fala pode enganar, mas a energia não. E acima de tudo, eles receberão a energia. A energia é mais importante do que a palavra. A energia que o grupo envolve o espírito, a energia que o doutrinador envolve o espírito, até que o médium envolve o espírito, é mais importante do que a palavra.
Tá? Então ele tem que sentir essa energia, né? A sinceridade, né? Do que nós estamos querendo, né? Falando e tal. Ok? A Maria Inês colocou, eu estava refletindo isso ontem, eu estava meio para baixo, como hipócrita mesmo. Maria Inês, a gente tem que distinguir uma coisa, tá? Uma coisa é a nossa má vontade no sentido de mudar, a nossa permissividade com relação à nossa vida. Uma coisa é nós notadamente sabermos que estamos equivocados em determinados pontos e ficamos mantendo aqueles pontos e queremos que os outros mudem naqueles pontos, né? Então isso é uma coisa. Agora, veja bem, o que acontece muito, principalmente conosco, né? Com todos nós que trabalhamos no contato com a desobsessão, em contato com essas falanges, em contato com esses espíritos revoltados, né, vingativos, o que acontece muito é assim, eles ficam nos pressionando o tempo todo, tentam nos arrastar o tempo todo a quedas, tentam nos arrastar para armadilhas, tentam nos arrastar para comportamentos inadequados e muitas vezes até conseguem, tá? E logo depois que conseguem, às vezes é uma discussão, às vezes é né, alguma coisa que a gente, puxa vida, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito. Para quê? Eles tentam nos arrastar para essas situações para que depois nós aceitemos o pensamento de culpa, nós aceitemos o pensamento de que nós não somos válidos para trabalhar, quem somos nós para querer ajudar alguém na desobsessão, Então, eles mesmos nos arrastam, eu não estou querendo transferir toda a responsabilidade para eles, tá? Nós é que nos deixamos, ainda pelas fraquezas que temos. Mas é que é uma armadilha, né? Em que eles estimulam o lado pior nosso e depois nos cobram por termos caído, para nos desmerecer e para desanimarmos no trabalho, entendeu? Então, a gente também não pode entrar nessa. Por quê? Porque senão nós também vamos nos enfraquecendo, vamos aceitando essa influência sutil, perversa, né? E daqui a pouco a gente está inutilizado. Então é preciso também um perdão com relação a nós mesmos, é preciso uma compreensão também, até a compreensão de que estamos sempre sob muita pressão espiritual, tá? E que essa pressão, muitas vezes, a gente fraqueja, mas não é porque a gente caiu, às vezes, numa coisa ou em outra, geralmente são coisas pequenas, né? Que a gente está inválido para o trabalho. E a gente precisa tomar cuidado para não nos tornarmos inválidos para o trabalho, né? Até porque não se espera que sejamos perfeitos, mas se espera que nós possamos nos tornar melhores a cada dia trabalhando, né? A gente não pode esperar ser perfeito para trabalhar, a gente tem que ir se aperfeiçoando com o trabalho, né? Então, se eu entrar no pensamento, eu não tenho condição de trabalhar, pô, como é que eu vou me aperfeiçoar então? Não é? Se eu não me lançar no trabalho, certo? Então, nós não podemos ser rígidos demais também, né, conosco, porque eles vão explorar isso também. Se a gente for muito rígido, ficar se culpando por tudo, aí eles vão explorar isso também, tá? Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. O Espírito que debate conosco sabe das nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós, e até mais do que nós, às vezes por serem frequentemente companheiros de antigas encarnações, em que fomos talvez comparsas de desacertos hediondos. Ele nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos de uma posição vantajosa para ele, na invisibilidade. Tem condições de aferir nossa personalidade e nossos propósitos, pela maneira como agimos em nosso relacionamento com os semelhantes. Percebe mais as nossas intenções e intensidade e sinceridade do nosso sentimento, do que o mero som das palavras que pronunciamos. Se estivermos recitando lindos textos evangélicos sem sustentação na afeição legítima, ele o saberá também, tá? Esses espíritos, é permitido que eles permaneçam conosco, nos observando, convivendo conosco, com a nossa casa.
é permitido para que eles nos observem, né? Porque tem espíritos que só com a observação da nossa mudança efetiva que eles acabam se convencendo. Não é na reunião mediúnica, quando a gente fala coisas bonitas, ou é no nosso dia a dia, quando ele vê as dificuldades que a gente passa, e mesmo assim a gente se mantém bem, a gente se mantém confiante, uma atitude amorosa e tal. Aí eles vão vendo que, né, que há coerência entre a fala e a ação. Então eles vão se convencendo de que nós não somos mais um a exigir dele coisas que nós não fazemos. Por que isso é importante? Porque eles não acreditam no ser humano, né? Tem uma classe de espíritos que não acredita mais no ser humano, a começar por eles mesmos. Eles não acreditam neles mesmos. Eles não acreditam que eles possam ser melhores. E eles não acreditam que ninguém também possa ser melhor. Então a tese deles é que não vale a pena reencarnar, não vale a pena buscar evolução, não vale a pena sofrer, não vale a pena passar pelas provações. Por quê? Porque ninguém consegue vencer nada disso. Essa é a tese deles. Ninguém consegue ser melhor com o tempo. Isso eles usam para justificar o porquê que eles querem permanecer nos umbrais, porquê que eles querem permanecer nas atitudes deles de revolta, de vingança e tal. Vocês entendem? Então é todo um processo que eles vão se autoconvencendo dessa tese. E vai sendo ensinado isso para eles também no umbral. Eles vão aprendendo esse tipo de conceito, né? Então, um conceito altamente negativista, né? Mas é a tese. Então, para nós, se nós tivermos alguma condição de ajudá-los, será demonstrando que nós estamos tentando ou que nós estamos conseguindo sermos um pouco melhores, né? Quer dizer, eles vão, para eles confiarem em nós, eles terão que ver que nós somos confiáveis. Só que eles vão nos testar ao máximo, né? Eles vão nos testar de todas as formas, para aferir se nós realmente estamos dispostos a ajudá-los, se nós somos sinceros, e quem sabe eles acreditem em nós, porque eles não acreditam no ser humano mais, tá? Talvez tudo que eles queiram é acreditar, mas como eles não acham pessoas que suportem as pressões deles, que se mantenham firmes, então eles falam, tá vendo? A pessoa é muito fraca, né? Então, por que eu vou acreditar numa pessoa que é fraca desse jeito? Vocês entendem? Então eles vão nos testar ao máximo, e se a gente ficar firme, né? E confiante, amoroso e tal, aí eles vão começar, opa, essa pessoa é diferente, eu estou fazendo de tudo para derrubá-la e não estou conseguindo. É sinal, quem sabe eu achei uma pessoa que eu possa confiar e que me mostre que o ser humano ainda vale a pena, não é? É muito sério isso, né, pessoal? É muito sério, né? Se trata de recuperar a crença na vida, em si mesmo e nos seres humanos, né? Tá? Certo? Então, muitas vezes refere-se desabridamente a uma ou outra fraqueza íntima nossa, como por exemplo, você não tem força para deixar o vício de fumar? Como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Né? Então, é uma questão importante, né? Você não consegue deixar o vício de fumar? Como é que você quer que eu pare de perseguir aquele que me queimou vivo, aquele que estuprou minha filha, aquele que esquartejou não sei o quê, entendeu? Então aí que nós nos deparamos com a necessidade de vencer pequenas ou grandes dificuldades que a gente tenha. A nossa condição de ajudar vai ser diretamente proporcional à nossa mudança. Quanto mais nós nos melhorarmos, quanto mais nós mudarmos, né? Quanto mais adequarmos a nossa vida, mais nós teremos condição de ajudar, né? Quanto menos nós fizermos essa mudança, essa adequação, menos nós teremos condição de ajudar, né?
Ou então nos lembra uma situação irregular em que nos encontramos, ou um erro mais grave cometido no passado recente, ou crimes que praticamos em vidas pregressas. Tudo serve. É preciso que o doutrinador esteja preparado para estas situações. Não adianta exibir virtudes que não possui ainda. Deve lembrar-se, porém, de que somos julgados e avaliados não pelos resultados que obtemos, mas pelo esforço que realizamos para alcançá-los. Não é preciso ser santo para doutrinar. Aqueles que já se purificaram a esse ponto dedicam-se a tarefas mais complexas, de maior responsabilidade, compatíveis com o adiantamento espiritual que já alcançaram. Né? Então, é o que eu estava falando, né? Agora há pouco. Nós temos que, percebendo certas dificuldades que ainda possuímos, em nos deparando com esse argumento do espírito, você não, né, você está irregular em tal coisa, você fez isso ou aquilo no passado, como é que você quer que eu mude? Você se acha melhor do que eu? Tal? Eu falo, não, meu irmão, eu sei. Muitas coisas eu nem sei que eu fiz, né, porque eu não tive acesso, nessa vida eu não tive acesso a algumas informações. Mas eu não devo ter sido boa coisa. E justamente por isso eu estou aqui tentando me ajudar e tentando ajudar a outros. Né? Se eu estou aqui conversando com você, é porque se eu estivesse no teu lugar, eu gostaria que alguém me estendesse as mãos, que alguém tentasse me auxiliar. Né? Eu estaria precisando, entendeu? Também de alguém que me ajudasse. Né? Então, quando a gente se coloca com humildade, né? Então a gente lembra daquelas 3 palavrinhas: humildade, carinho, respeito. Sempre cabe na doutrinação, né? Então coloca a gente no eixo, coloca a gente, né, com condição de poder conversar, independente do quanto nós somos ainda necessitados, o quanto ele é necessitado. Meu irmão, nós estamos no mesmo barco, eu sou tão necessitado quanto você, só que nós precisamos nos ajudar. Né? Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Nós somos apenas irmãos que precisam se ajudar. Não é? Entendeu? Então, nós nos tornamos mais fortes se a gente ampara um ao outro. Né? Então, quando a gente vai se colocando do lado dele, não contra ele, isso é muito importante. Né? Sempre é bom a gente ressaltar. Quanto menos quanto mais nós diminuirmos, né? Ou quanto menos nós usarmos do eu, o nós e ele, né? E virar apenas nós, meu irmão, nós estamos com você, estamos do teu lado, nós queremos o teu bem. Né? Mas vocês querem proteger aquela pessoa lá que eu estou perseguindo. Não, nós queremos que você esteja bem. Você não foi a vítima do passado? Não foi você que sofreu nas mãos dele? Foi sim. Então, como é que a gente já está contra você? Nós queremos que você esteja bem. Só não acho justo que você fique sofrendo. Você que sofreu no passado por essa pessoa, você continua sofrendo. Isso não é justo. A pessoa não está bem aqui, a pessoa não está numa nova vida, um novo corpo, não sei o que. É verdade, não é justo isso. Então, mas você não quer também ter um novo corpo, uma nova vida, uma nova família, um trabalho, né? Então, é demonstrar que nós não estamos contra. Então, se a gente diminui essa distância entre o nós e ele, e nós nos tornamos nós apenas, né? Sai dessa divisão. Aí nós ganhamos muito em termos de doutrinação. Nós conseguimos um resultado bastante positivo, tá? Mas temos que demonstrar de fato que estamos com ele. Para isso, nós vamos precisar concordar com algumas coisas que ele fala. Tá? Não quer dizer que nós estamos aceitando, né, exatamente o que ele está falando, mas é preciso apoiar a emoção dele. Aquela pessoa lá não vale nada. Eu sei, meu irmão, você tem razão. Me prejudicou, tal. Não, tudo bem, tá certo, né? Quer dizer, a gente apoia a emoção para ter condição de chamar a razão. Mas veja bem, meu irmão,
Não é justo que você fique sofrendo desse jeito. Você não está sentindo dores no corpo? Eu estou sentindo é por causa dela. Eu sei, você tem razão. Então, não é? A gente tem que pensar que a gente está conversando frequentemente com uma pessoa que está meio que alienada mentalmente. É a pessoa que está fixada no passado, fixada na dor, fixada, né, na revolta. Então é uma pessoa que está meio alienada. Você não pode ficar discutindo com tudo que a pessoa coloca que você não concorda. Então você tem que usar frequentemente, é como os espíritos ensinam para gente, concorde imediatamente com o seu opositor. É assim que a gente aprende, concorde imediatamente com o seu opositor. Ele falou, você não acreditou em nada que ele falou, mas é verdade, tá, concordo. Por que isso? Não quer dizer que você está mentindo, que você está enganando, quer dizer que você está entendendo o sentimento dele, não as razões dele. Você está entendendo o sentimento dele, você está apoiando a emoção dele, até para ele ver em você uma pessoa que está disposto a ajudar. Não exatamente do jeito que ele quer que você ajude, né? Então eu falo assim, mas então vem me ajudar a prejudicar a pessoa. Eu falo, não, meu irmão, mas aí também não é o caminho, né? Mas nós queremos, isso não resolveria os teus problemas, né? Isso não resolveria os teus problemas. Por quê? Ficaria a pessoa mal e você mal também. Nós temos que achar uma maneira de você ficar bem, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, é muito importante essa empatia, né? A Fernanda colocou, Alexandre, bom dia, Fernanda. Isso seria como forma de lição a que passa por uma obsessão? Então seria um processo de vigilância constante ou de discernir rotinas estressantes diárias com obsessão? Sim, Fernanda. O tempo todo nós estamos propensos à influência espiritual. Tá? Essa influência, quando nós vamos permitindo que ela se fixe, vai se tornando uma obsessão. Tá? Uma obsessão simples, uma fascinação ou uma subjugação com o tempo. Né? Então começa com uma obsessão simples e pode se tornar uma subjugação, né? Uma possessão. Então, isso implica, de fato, no que você falou, isso implica em nós percebermos como estamos estruturados na nossa rotina. Que tipo de vida temos vivido, que tipo de ambientes temos estruturado para nós, né? Com que tipo de pessoas nós temos nos afinizado, né? Então os espíritos dizem, olha, diga-me, geralmente a gente fala, diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és, né? E aí os espíritos falam assim, ó, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas, né? Porque as nossas companhias, seja material, seja espiritual, elas serão a sintonia espontânea com o nosso modo de pensar. Se nós andamos por aí revoltados com tudo, com todos, né? É normal que nós atraiamos os revoltados do plano espiritual. Muito natural. Se nós andamos ambiciosos, altamente ambiciosos o tempo todo aqui na matéria, é muito natural que a gente atraia os ambiciosos do plano espiritual. Se nós andamos negligentes aqui na matéria, indiferentes, né, preguiçosos aqui na matéria, é normal, natural que nós chamemos, que sintonizemos com os negligentes, com os indiferentes, com os preguiçosos do plano espiritual. Tá? Essa que é a questão, certo? Então, nós vamos estar menos propenso à obsessão quanto mais conscientes estivermos no sentido de lutarmos contra as nossas inferioridades, né? E estruturarmos uma vida que seja condizente com os conceitos elevados que a gente estuda, né? Ok? Então isso vai nos dar uma condição de saúde espiritual, um clima, um hálito mental, né, em que estejamos menos propensos à obsessão. Totalmente isentos da obsessão nós não vamos conseguir nesse planeta, porque a gente ainda não consegue manter o pensamento, manter
né, a nossa postura 100% o tempo todo. Nós oscilamos muito. Se conseguíssemos, a gente não estava nem encarnado aqui, a gente estava lá só no plano superior. Então, nós estamos tentando aqui, né, manter um padrão melhor. E por isso a gente oscila muito ainda. E por isso que nós ainda estamos propensos a influências negativas, a obsessões. Mas nós vamos diminuindo essa chance à medida que vamos melhorando, né, as nossas condições, tá? Então, é por aí, ok? Certo. Então, humildade, né, pessoal? Humildade, boa vontade, né, para conversar com esses irmãos. Sem humildade não tem condição, tá? Por outro lado, não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que sofre, como a gente já falou, né? É exatamente porque ainda somos tão imperfeitos quanto ele que estamos em condições de servi-lo mais de perto. Muitos são desafetos antigos que ainda não nos perdoaram. É aqui que vemos desculpa, não tem nada de vaidade, não. É aqui que vemos a validade da palavra sábia do Cristo. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, é verdade, alguns desses que chegam, são inimigos nossos do passado, a quem a gente deve. E olha, termos a oportunidade de pedirmos desculpas a esses irmãos a quem prejudicamos no passado, é uma situação extremamente importante, extremamente válida, importante, preciosa, é um momento precioso, tá? Você ter face a face pessoas a quem você fez mal e você poder pedir desculpa, pedir perdão, né? Explicar certas dificuldades suas, tal. Isso aí não tem preço, tá? Então, quando aparece essa situação, humildade em dobro, respeito em dobro, carinho em dobro, né? Hoje você está aí pregando de bonzinho, você está se fazendo, mas eu sei que você é um lobo, você, né? Você fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Olha, meu irmão, sinceramente me perdoe, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu era muito ignorante, meu irmão. Eu era muito atrasado, ainda sou, mas estou tentando me melhorar. Eu sei que eu prejudiquei muita gente, né? Então eu me ajoelho aos teus pés aqui e te rogo perdão. Mas você não teve piedade quando a gente rogou perdão naquela época e tal. Pois é, meu irmão, eu não tenho o que fazer senão tentar dar a vocês tudo que eu tirei no passado, eu tentar devolver a vocês isso. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho o que oferecer a não ser, né, pedir desculpas e tentar dar a vocês hoje tudo que eu tirei no passado. Porque não é justo que vocês fiquem sofrendo e tal, né, por tempo indeterminado. Vocês entendem, pessoal? Então, não é fácil, né? E pode até ser que o Espírito não se convença a princípio e saia da conversa e continue nos perseguindo e continue nos rondando, mas não tem problema. Ele vai continuar conosco, a nossa família vai continuar tentando prejudicar, mas ele vai observando a sua sinceridade. Você aí começa a orar por ele, porque você não sabia da existência dele, agora você sabe, então você vai orando por ele, né? Vai pedindo ajuda, e ele vai sentir as tuas orações, a tua sinceridade, né? E no momento certo, talvez ele volte para você conversar com ele. Quem sabe numa outra condição, já um pouco mais propenso a receber ajuda, né? Então isso pode acontecer, tá? Tem certas ajudas que a gente precisa conversar várias vezes com o Espírito. E às vezes ao longo de anos, às vezes até de décadas, tá? Certo? Então, as palavras do Cristo, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? Nós não podemos, eu já vi situações
de uma mesa mediúnica, de um espírito ligado a uma pessoa na mesa, né? Eles acusaram essa pessoa, falar do que já fez do passado, e a pessoa que seria o culpado, né? Está ali encarnado, né? Sofrendo aquela obsessão, mas ele seria o causador do mal que o espírito estava vivendo, né? E ao invés de aproveitar o momento para pedir perdão, pedir desculpa, né? Para conversar com carinho, a pessoa partia de uma arrogância, partia de um diálogo assim ácido, um diálogo descaridoso com o espírito, né? É uma coisa impressionante a gente ver isso, né? Quer dizer, a pessoa está ali vendo que tem alguém que sofreu por ela, né, que padeceu nas mãos dela, e ao invés de pedir perdão, ao invés de pedir desculpa, né, por tudo que fez, acaba colocando mais gasolina na fogueira ainda, agindo de uma forma descaridosa, de uma forma impositiva. Meu irmão, mas agora você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que... Não dá para a gente falar desse jeito, né? Impositivamente, de uma forma... Não dá, mas aí é a dureza ainda do encarnado. Aí ainda, você vê que ainda é um pouco aquela pessoa do passado mesmo, que nem diante dos seus erros a pessoa não se dobra, né? Aí que a gente vê ainda, que a pessoa provavelmente ainda vai sofrer bastante, porque vai precisar amolecer um pouco mais, né? Vai precisar se conscientizar um pouco mais, né? Acaba perdendo a oportunidade, né, Evanil? É isso aí. Então, não podemos deixar isso acontecer, né? O Valdecir colocou: um simples perdão pode evitar uma guerra sangrenta, é verdade. Valdecir, isso mesmo. Né? Não podemos impor ao companheiro infeliz uma superioridade moral inexistente. O doutrinador é também um ser falível e consciente das suas imperfeições. Mas isso não deve inibi-lo para a tarefa, né? O fato de a gente ser imperfeito ainda não nos deve inibir para a tarefa de ajudar, né? Até porque tentando ajudar, nós vamos nos ajudando. Em contato com os casos, os vários exemplos que a gente vê na reunião mediúnica, a gente vai vendo em que nós não podemos cair aqui na matéria, porque a gente vê as consequências disso no plano espiritual, né? Então são exemplos para nós. Muitas pessoas perguntam: Alexandre, mas por que os espíritos não podiam ajudar lá no plano espiritual? Por que nós temos que participar das reuniões mediúnicas? Por que nós temos que ver esses casos, né? Então, é uma pergunta interessante. Realmente, tem muitos espíritos que poderiam ser ajudados sem a nossa participação, diretamente com os espíritos amigos, né? No plano espiritual. Mas sabe por que eles permitem que nós participemos dessas ajudas, através das reuniões mediúnicas? Para nos servir de exemplo. E para que ajudando, nós sejamos ajudados. Para que doutrinando, sejamos doutrinados por nossa vez. Vocês entendem? Então, é uma oportunidade que eles abrem a nós para que nós nos sintamos úteis, para que nós aprendamos como que é o contato com o plano espiritual, como que é a vida espiritual, as consequências dos erros aqui na matéria, das quedas morais na matéria, quais são as consequências no plano espiritual. Então, eles nos permitem fazer esse curso de aprendizado, não é? Esse programa de melhoria que é a reunião mediúnica, para que nós participemos e aproveitemos dos exemplos que chegam até nós, tá? Isso é uma das coisas mais importantes da reunião mediúnica, né? Eles vão trazendo os casos que nós, participantes, precisamos ouvir, precisamos ver, para sairmos de certas situações que estamos enredados, que estamos envolvidos, tá? Então, a Leila Lima: aprendemos muito nas reuniões mediúnicas, é verdade.
Por isso que eu valorizo tanto a prática mediúnica, acho tão importante para a casa espírita, para todos nós que somos espíritas. Acredito que qualquer espírita que tem um mínimo de condição de participar, deve participar de uma reunião mediúnica. Ah, mas eu não tenho mediunidade, não importa, vai lá para vibrar, vai lá para aprender, vai lá para ajudar. Você tem o sentimento de amor, então doa o seu amor. E aí o tempo vai mostrando o que você poderá fazer, é aplicar passe, é servir a água, é conversar com os espíritos, é dar passividade. Isso com o tempo vai aparecendo, né? Mas o mais importante é o aprendizado que a gente tem. E é o contato com a realidade, porque a realidade não é exatamente essa que a gente vive aqui na matéria. Aqui é muito a ilusão. A gente está muito mergulhado na ilusão. A realidade mesmo é aquela que a gente vê nas reuniões mediúnicas. É quando você vê a causa de muitos efeitos aqui na matéria. Tanto que chegam pessoas doentes, pessoas combalidas, assim, em processo difícil, familiar, saúde, comportamento. Chega a casa espírita e, a princípio, ninguém sabe entender o porquê, o que está acontecendo. Aí, quando você vai ver na reunião mediúnica, aí que você vê a realidade espiritual que aparece. Aí você entende os efeitos que estão ocorrendo. E aí, à medida que você vai ajudando espiritualmente, você vai vendo a mudança na matéria. Né? Isso para mim foi muito importante, inclusive eu comecei com 17 anos de idade na reunião mediúnica, uma fase adolescente ainda. Isso foi muito importante para mim, para ver a realidade dos ambientes, para ver a realidade das pessoas com as quais a gente convive, né? A necessidade de adequação dos comportamentos nossos, né? Da nossa intenção. Isso é muito útil para a gente, né? A gente aprende muito mesmo. Tá? Então é uma honra a gente poder trabalhar junto dos espíritos amigos, né? Eles nos permitirem aproveitar dessa oportunidade, né? Então é isso aí, né? Uma chance que nós temos de aprender, né? Não podemos deixar passar. E deixa eu ver aqui. Não podemos impor ao companheiro infeliz uma superioridade moral inexistente. Isso aqui já foi, né? É preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados que nos conheceram em passado tenebroso veem em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje, ou pretendemos ser. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado os estágios superiores da evolução, nossa boa intenção é legítima, o esforço que desenvolvemos é digno e nos respeitarão por isso. Até porque muitos desses irmãos, eles viram em nós, encarnados, em nós pessoalmente, ou alguém que a gente esteja cuidando, né? Eles viram uma ação tão negativa, tão lesiva, às vezes para uma região toda, em que nós apavoramos lá, né? A aldeia que a gente chegava lá era só destruição. Não tinha mulher, não tinha criança, não tinha velho, a gente só passava matando todo mundo, devastando regiões inteiras. Então, tem irmãos que sofreram, né? Historicamente aí nas nossas vidas, que padeceram nas nossas mãos, que hoje, o que eles pensam? Eles pensam assim, eles nos observam como se nós fôssemos ainda aquela pessoa. Ele enxerga em nós não a pessoa de hoje, ele enxerga a pessoa do passado. Porque ele está vinculado ao passado, ele está fixado. Então ele não vê propriamente nem a minha forma do jeito que eu estou, ele observa e ele vê em mim o ser do passado. E ele acha que eu ainda sou aquela pessoa. Inclusive ele acha que eu vou fazer de novo aquilo que eu já fiz. Tá? Seja o que for. Ele acha que... E ele se sente no direito e no dever de não deixar que eu faça mais
o que eu já fiz no passado. Então ele se sente como que fazendo um bem para a humanidade, ele se sente como que fazendo um bem para as pessoas, tentando me prejudicar, tentando me matar, tentando me tirar da vida, para que eu não faça mais aquilo que eu já fiz no passado. Vocês compreendem? Então a gente encontra muitos espíritos assim, que pensam dessa forma. Ele não vai fazer mais o que ele fez comigo, com minha família, eu não vou deixar ele fazer com mais ninguém isso. Vocês não conhecem essa pessoa é muito perversa e tal. Né? Mas é porque não está vendo a realidade, ele está alienado, preso há séculos atrás. Né? Então não é exatamente assim, a pessoa já não é mais do mesmo jeito, tal, mas ele ainda está fixado naquele pensamento. Né? Então a pessoa ela não parte a princípio até de uma coisa negativa, quer vingança, sim, mas a pessoa se sente como que prestando um serviço para a humanidade, querendo nos destruir para ajudar a humanidade. Tá? Isso é alimentado também no umbral, né? Nos cursos que faz lá no umbral, isso é alimentado também na mente dele. Né? Às vezes a pessoa, até de uma certa boa vontade, mas acaba sendo enganada, né? Por aqueles mais ardilosos, né? Do plano espiritual. Sim, Fernanda, sim. Muitos desses obsessores, eles se sentem justiceiros. Só que eles querem fazer justiça, como qualquer justiceiro quer fazer justiça com as próprias mãos. Seja por ele, seja pelos parentes dele, seja pelos amigos, pela tribo toda que ele pertencia, pela aldeia, ele quer fazer justiça, entendeu? Então isso é uma das coisas que mais existe. Eles acham que a justiça divina não existe, porque abandonou eles. Eles acham que Deus não existe, né? E que eles é que vão fazer justiça. Tá? Então, o que a gente precisa é argumentar no sentido de demonstrando que a justiça divina existe, sim, né? Só que a gente vai demonstrando, olha, você vê, meu irmão, olha quanta gente nasce com problema, não é? É a justiça divina. Mas ele não nasceu com problema nenhum, pelo contrário, está lá rico, está não sei o quê. Então, mas você sabe o que ele vai passar ainda na vida dele? Mas eu não estou vendo ele passar por nada, não. Tá. Aí você tem que ir, né, argumentando, depende do caso, depende do que ele vai falando, mas, né, tentando achar uma brecha ali no sentimento dele, na necessidade dele melhorar, né? Não é fácil, né? Até porque ele quer ver o outro sofrendo na hora que ele quer, né? Ele não quer esperar uma suposta justiça divina, ele quer agir por conta própria. Por isso que nós temos que tomar cuidado aqui na matéria. É muito fácil a gente entrar nesse pensamento justiceiro, viu? Muito fácil. E às vezes a gente pode se ver num certo momento com um pensamento igualzinho com o pensamento que os obsessores têm. Ele tem que pagar, ele tem que não sei o que, ele tem... Né? É o pensamento do obsessor. Então, quando a gente se vê desse jeito, a gente já precisa tomar cuidado. Nós estamos entrando na psicologia dos obsessores, nós estamos entrando na frequência dos obsessores, na atitude mental, comportamental do obsessor. Quando nós queremos nos vingar de alguém, quando queremos que a pessoa morra, ou quando a pessoa padeça, adoeça, alguma coisa assim, nós estamos agindo do mesmo jeito que os obsessores. E isso acaba gerando uma identidade de vibração e, inclusive, uma facilidade de sermos obsediados. Tá? Isso é muito sério. Em qualquer lugar, no trânsito, né? Na família, na sociedade, em qualquer lugar, a gente pode se pegar, às vezes, num certo momento, pensando como obsessor. Tá? Até porque já fomos, muitas vezes, né? Já fomos. Nós sabemos, nós temos isso dentro de nós, né? Essa mentalidade justiceira, né? Que é diferente de entender a justiça real, né?
Deixa eu ver aqui a Maria do Carmo. Mesmo com idade já avançada ainda, podemos participar de reuniões. Tenho algo em comum, já como se soubesse há tempo ainda. Maria do Carmo, se tivermos disposição física, se escutarmos bem, às vezes a pessoa, uma idade mais avançada, não escuta direito, né? Não consegue entender o que está sendo feito ali, aí se torna menos produtivo, tá? A participação, porque, né, depende da idade que a pessoa tenha, depende das condições físicas que tenha, tá? Mas, tendo condições para tirar proveito da reunião mediúnica, para ajudar, para participar, para entender o que está acontecendo ali, não tem problema a questão da idade, não. A questão é ter disposição para isso e vontade de ajudar, né? Tá? Isso é muito bom. Inclusive para preparar para a vida espiritual, né? Porque quem já está em idade avançada já está mais próximo de terminar a sua tarefa aqui na Terra. Então, a reunião ela acaba ajudando muito para ir preparando a pessoa até para a vida espiritual, né? Certo. A Leila colocou aqui, isso já aconteceu comigo. Depois de várias reuniões, o Espírito reconheceu que hoje eu sou uma outra pessoa. E o perdão mútuo aconteceu. Que bom, Leila. É isso aí, né? Então, Maria do Carmo, você tem 62 anos, né? Então, você tá nova ainda, menina. Vamos arregaçar as mangas aí, vamos trabalhar. Isso, dá para produzir muito ainda, viu? Vai em frente aí que vai ser bom. O Valdecir colocou, quando um bandido, entre aspas, é morto pela polícia, a gente nota até que em muitos espíritos um certo prazer em vigilância, né? Pois é, aí que tá, né? Quando a gente sente prazer nas coisas negativas, né? Aí a gente já tem que ficar com o sinal de alerta ligado já, né? A gente fica se alimentando das informações, se alimentando como se fôssemos abutres, né? Nos alimentando das carcaças. Nós temos que cuidar das coisas boas, né? Nos alimentarmos de conteúdos bons, né? Isso não é nos alienarmos, mas isso é darmos preferência àquilo que nos ajude a ficarmos bem, né? Aquilo que nos ajude a manter um padrão de ligação com o alto melhor, porque senão fica tanta sujeiraiada na nossa mente, a gente fica se contaminando tanto de pessimismo, de negativismo, que começa a ficar difícil até o contato com os espíritos amigos. Por quê? Porque eles não encontram muito fator de identificação conosco, pela falta de cultivo da coisa mais elevada, né? Do pensamento mais elevado, do sentimento mais elevado. Entre nós ingerirmos uma comida saudável, entre nós ingerirmos uma comida detritos, apodrecidos, o que a gente prefere? A gente prefere a comida saudável, limpa, pura, né? Então, no campo das palavras, no campo dos pensamentos, das imagens, nós temos também que dar preferência para aquilo que é um alimento mais saudável para a gente, tá? Ok. Então vamos mais um pouquinho, né? Para a gente finalizar. O doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, positiva, inabalável. Ele não pode dar aquilo que não tem. Se me perguntassem qual é o elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre a fé e o amor, sobre o qual ainda falaremos adiante. Que tipo de fé? A fé espírita, tal como a conceitou Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente suportada pela razão, mas sem se deixar contaminar pela frieza hierática do racionalismo estéril e vazio. Então, aqui ele começa a entrar, né,
uma questão importante, a questão da fé e do amor, né? Inclusive ele diz que ele ficaria em dúvida, né, se perguntasse qual é o traço mais importante da personalidade do doutrinador, né? Ele falou que ele ficaria em dúvida entre a fé e o amor. Na verdade, não precisaria definir entre um e outro, né? Ambos são extremamente importantes e ele vai tecer mais comentários sobre isso, né? Mas realmente, isso tudo que a gente tem falado, deve tudo isso ser permeado de muito amor, né? O carinho que a gente tem falado, né? O respeito, a humildade, isso tudo deve favorecer a atitude amorosa. Mas a fé, ela também tem que estar sempre presente. Eu concordo com ele. A fé é extremamente importante para a atitude do doutrinador. Ele vai precisar da fé inabalável, né? O tempo todo. O tempo todo. E quanto mais fé ele tiver, mais ele vai conseguir ajudar. Aqui a fé, ela se confunde com o conhecimento, porque a fé raciocinada, né? A fé lógica, como ele coloca aqui, porque eu posso não estar vendo, como eu já falei para vocês, eu posso não estar vendo o que está ocorrendo na reunião, do ponto de vista espiritual, mas eu sei o que está acontecendo, né? Eu posso não estar vendo o espírito por não ter evidência, mas eu sei o que ele está precisando. E eu tenho fé no que os espíritos estão fazendo naquele momento. Os espíritos acreditam em mim, eu acredito neles. Eles sabem o que eu vou fazer e eu sei o que eles vão fazer. Então isso me dá uma fé do que eu estou falando para o espírito, do que eu estou sugestionando ele. Vocês compreendem isso? Então tudo que eu falo, eu sei que está ocorrendo, eu sei o efeito que vai ter, eu tenho fé, né? Então a fé aliada ao saber, à experiência, à vivência, né? Aliado ao conhecimento do que está ocorrendo ali, mesmo que eu não esteja vendo, tá? Então isso faz com que as nossas palavras elas sejam acompanhadas dessa força que a fé promove. Tá? Isso é muito importante, por isso que a gente tem que confiar. Quanto mais a gente vai confiando, quanto mais a gente vai desenvolvendo a fé, a certeza de que é aquilo que está ocorrendo naquele momento, mais as suas palavras são carregadas dessa energia que a fé mobiliza. Tá? Então isso acaba nos dando um poder interessante, né? Um poder bastante útil perante aqueles que estão sofrendo. Por exemplo, ele chega lá mutilado, chega cego, chega dolorido, e você fala: meu irmão, nós estamos medicando você agora. Nós estamos medicando, olha, o remédio está agindo no seu corpo. Eu não estou vendo, mas eu sei que os espíritos estão lá aplicando passe nele, estão lá fazendo verdadeiras cirurgias no corpo dele, estão lá medicando de fato. E ele, tá vendo, meu irmão, já está melhorando, já está passando, a dor já vai diminuindo e tal. É verdade, está melhorando. Né? Por quê? Porque eu tenho fé absoluta no que eu estou falando, no que os espíritos estão fazendo. Não duvido nem um instante que é o que vai acontecer. Né? O espírito chega lá sem conseguir falar, fala: não, meu irmão, nós já estamos melhorando a tua garganta, a tua boca, você já vai conseguir falar. Olha, já vai falar, já está falando. Aí o espírito começa a balbuciar, daqui a pouco ele está falando. Entendeu? Então a gente vai induzindo ele pela fé que nós temos e pela ajuda espiritual que está ali dando base ao que nós estamos falando. Tá? Então, a gente vai entendendo assim, o Cristo continua curando. Ele nunca deixou de curar. O Cristo continua curando. Continua aliviando feridas, levantando coxos, tirando a cegueira, a surdeza. Jesus nunca deixou de curar. Então, isso que a gente tem que entender, né? Que nós estamos ali em nome do Cristo, né? E que estamos ali induzindo a pessoa a melhora, é o Cristo que está curando, né? São os espíritos amigos em nome do Cristo que estão levando a melhora a essas pessoas. Tá?
Certo? Então, a fé é extremamente importante, né? Ela vai embasar tudo que nós formos realizar, né? Nos diálogos com esses irmãos. Tá? Aí façamos uma pausa na exposição para um exame da fé que tanto nos interessa, neste como em tantos outros contextos, né? Aí ele vai falar da fé, ele vai começar a desenvolver esse assunto, né? De uma forma mais detida, e a gente, semana que vem, a gente vai dar sequência, né? O Valdecir, a maioria das vezes, as chamadas doenças do corpo são um remédio para o espírito. É verdade, Valdecir. Só que, como diz o Evangelho, na Valdecir, a gente nunca sabe até quando as provas das pessoas vão durar. E se Deus não vai nos usar para aliviar o sofrimento do próximo e retirá-lo daquela prova, né? Então, como o próprio Evangelho nos diz, nós devemos tentar sempre ajudar as pessoas, né? Agora, se ela vai ter méritos ou se vai estar na hora dela receber aquela cura, aquela melhora, aí compete a Deus, compete a Jesus saber, né? Jesus em nome de Deus aí, né? Os espíritos amigos que sabem mais do que a gente, né? A nós nos compete ajudar sempre, tentar aliviar sempre, tentar socorrer sempre. Até onde nós conseguiremos ou não, aí depende de alguns fatores, tá? Ok? Ok. Agora não tem dúvida, né, que as doenças, né, muitas, frequentemente são a nossa salvação, né, que elas nos modificam. Se soubermos aproveitar, nós acabamos modificando muito as nossas estruturas espirituais, né? Então o que você falou está certo. Vamos então agradecer novamente a Jesus pela oportunidade, agradecer aos bons espíritos por toda a ajuda, a Deus nosso Pai pela vida, pelas suas leis perfeitas, que não obstante as nossas dificuldades íntimas, continuam trabalhando na nossa vida, no nosso interior, nos ajudando de modo imperceptível, mas poderoso na nossa modificação, na nossa evolução. Que possamos, Senhor, nos tornarmos melhores a cada dia e subindo um degrau por vez, firmando as nossas pernas nas atitudes amorosas, positivas, fervorosas, que possamos ascender sempre e ajudar sempre, para que todos possamos nos melhorar, todos possamos colaborar na grande obra da implantação do Teu reino na face da terra. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, pessoal, pela presença, obrigado pela participação, pelo carinho, tá? Pelas vibrações. E vamos juntos, né? Vamos estudando e aprendendo, que é muito bom, né? Muito gostoso isso. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Até amanhã, né? Se Deus quiser.